41 e sábado, provavelmente, as pessoas que completam 40 anos. Se essas 5 mil doses forem suficientes para atingir toda essa população até sábado, aplicaremos. E ficaremos na expectativa de chegarem mais doses. O governo do estado possivelmente anuncie hoje uma antecipação no calendário vacinal, mas isso, claro, depende desse anúncio para que a gente tenha novas perspectivas da vacinação. Mas a ideia é que mesmo cumpra o calendário oficial do governo do estado de São Paulo? Olha, sempre ficamos na expectativa. Nós temos agora doses que chegaram doados pelos Estados Unidos, que ainda não foram distribuídas. Então, se vierem, serão destinadas à população e, portanto, estamos ansiosos. E houve, graças a Deus, o destravamento, digamos assim, burocrático dos insumos na China e, com isso, aumenta-se a produção nacional. Esses dois fatores nos levam à conclusão de que será possível, sim, antecipar. Quem sabe a gente ganha aí 15 dias de antecipação e conclua a primeira dose para todos os maiores de 18 anos ainda no mês de agosto, até o final de agosto. Estamos otimistas com o número de doses disponibilizadas. Coisa boa ouvir isso, ainda mais vindo aqui do senhor, né? A gente que está esperando para ser vacinado está contando os dias e, claro, se adiantar, se antecipar esse calendário vacinal, notícia boa para todos nós. Mais uma notícia boa, vocês vacinaram, a Prefeitura de Jacareí decidiu vacinar a população em situação de rua com a vacina da Janssen, que é uma vacina de dose única. É uma questão de direito, uma questão de preservar a vida dessas pessoas e também tem a expectativa de vacinar algum outro público específico com essa vacina de dose única, prefeito? Olha, nós temos que seguir as diretrizes fixadas pelo Plano Nacional, que é quem pode legislar sobre esse assunto. Então, dentro da margem que o plano permite, nós podemos escolher público-alvo e fazer essa vacinação diferenciada. Ela precisa tanto de estar incluído no Plano Nacional, como também corresponder com as diretrizes do governo do estado. Por isso, nós decidimos, já era público-alvo, mas o retorno para a segunda dose é muito incerto, porque essas pessoas, infelizmente, não têm residência fixa, a busca ativa é muito grande e você tem uma sazonalidade. Ora, elas estão em Jacareí, pode ir para São José, para Taubaté. Então, e além da exposição mesmo, né? Então, é uma questão humanitária, a questão de logística e uma questão de justiça. Já tomaram a dose única, já estão imunizadas. Além disso, por estarem o tempo todo na rua, elas têm contato com outras pessoas. Então, tem uma potencialidade de transmitir, se eventualmente alguma dessas pessoas contraiu o vírus. São vários os motivos pelos quais nós decidimos usar as primeiras dosagens de dose única dessa vacina para as pessoas em situação de rua. E agora, durante essa semana, mudou um pouco o esquema de vacinação justamente para o período da tarde. Então, o público começa a ser vacinado nas unidades básicas de saúde a partir do meio-dia. Isso é uma medida para justamente poder continuar os serviços das unidades de maneira com menos pressão, né, com menos aglomeração no período da manhã? Quando nós tínhamos o número de pessoas dentro daquele segmento, daquele público específico, nós poderíamos fazer vacina em 4, 5 postos de vacinação. E por isso utilizamos os Educamais, tiramos os profissionais da rede pública para trabalhar em postos específicos. Agora não é possível, se você fizer 5 ou 6 postos de vacinação, você vai ter filas, você vai ter aglomeração de pessoas. Aí a necessidade de utilizar a rede pública, as nossas 18 unidades de saúde. Mas não pode haver prejuízo para os serviços, né, as necessidades demais da população. E como a vacinação exige uma logística de gente conferindo documento, gente recebendo, gente anotando 2 cadastros, um cadastro nacional, um cadastro estadual, salas específicas, há uma mobilização de muita gente da unidade de saúde. Para não prejudicar os demais atendimentos, nós fizemos então essa separação. A unidade atende na sua atividade normal, corriqueira, pela manhã e vacinação à tarde ou um outro caso específico à tarde, desde que não prejudique o plano de vacinação, que tem que ser prioridade para a saúde, para a cidade e para toda a prefeitura nesse momento. Perfeito. Só é importante destacar que a Prefeitura divulga
todos os dias nos canais oficiais os públicos que serão vacinados. Então fique atento à sua idade, ao dia da vacinação, para que você então consiga comparecer de fato a essa unidade básica de saúde e faça com que o calendário vacinal seja mais eficiente, que ele seja cumprido e que todos nós possamos ser vacinados. Mudando um pouco de assunto, aprovado aqui na Câmara Municipal, o projeto de lei de autoria do vereador Rogério Timóteo prevê a Semana de Volta à Inocência. A ideia é celebrar as brincadeiras tradicionais e incentivar a diversão às crianças. Não dá para esquecer das brincadeiras que marcaram a nossa infância. Amarelinha, pega-pega, pipa e futebol. Diversões como essas são fáceis de criar e os elementos mais importantes são a imaginação e a rua. A Daniele se lembra bem desses momentos e faz questão de estar presente com seus filhos na hora de brincar. De tardezinha, assim, depois do almoço, que a gente termina as coisas em casa, eu saio aqui para fora, no quintal com eles, aqui mesmo na rua, e eles ficam andando de bicicleta aqui na rua, brinca de pega-pega, todas brincadeirinhas que eles gostam, assim. Ela já observa os benefícios de manter essas brincadeiras no dia a dia da Isabelle e do Nicolas. Então, a criatividade, né, bastante, nossa, eles não podem ver eu jogando alguma coisa fora, que eles querem, mãe, posso pegar para fazer um bonequinho? E não é só criatividade, não. Psicólogas afirmam que o ato de brincar é fundamental para o desenvolvimento da saúde. Na brincadeira, um simples gesto, né, do brincar desenvolve muitas funções da criança, né? Ela trabalha a parte cognitiva dela, trabalha a parte física, a socialização, a coordenação motora, aprende a lidar com regras, com limites. Ainda assim, grande parte do entretenimento das crianças tem sido na internet. Estudos apontam que, em média, elas passam 5 horas no celular diariamente e que o aplicativo YouTube é o mais usado entre os internautas de 5 a 15 anos, somando 25 horas por semana. A irritabilidade, a ansiedade é muito sério. Nós percebemos, às vezes, uma irritação, né, das crianças e a gente às vezes não entende, não consegue compreender o porquê que essa criança está tão irritada. Quando a gente consegue tirar esse excesso do uso da tecnologia, a criança começa então a se acalmar. Aí nós percebemos o quanto isso interfere no desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo da criança também. Na Câmara de Jacareí foi aprovado o projeto de lei Semana de Volta à Inocência, que propõe um incentivo de brincadeiras para as crianças. Hoje em dia você não vê a criança brincando no portão de casa. Muitas crianças hoje estão isoladas, atrás de um smartphone, atrás de um computador, em joguinhos que muitas das vezes não traz nada para aquela criança. Vale a pena a pessoa ter aquele momento com os coleguinhas na rua, ter o momento do taco, o momento da bolinha de gude, o momento das brincadeiras saudáveis. A ideia do vereador Rogério Timóteo é comemorar a semana que antecede o dia 12 de outubro, com propostas que vão de seminários a eventos e, claro, diversão. Então vai ser uma semana que nós vamos ter juntamente com nossos filhos, com os sobrinhos, com os primos. Vai ser uma semana de brincadeira, uma semana onde teremos várias atividades. E isso vai ficar livre, cada pessoa no teu bairro vai poder fazer uma brincadeira diferente, voltar ao passado, trazendo coisas saudáveis para nossas crianças. Para a moradora do Jardim Pedra Mar, incentivar as brincadeiras sociais depende também da infraestrutura do local. Assim, falta bastante, era bom um parquinho, essas coisas, para eles mais, que nem ter contato. Agora eles fizeram até, não sei se as pessoas sabem, na Rua 10, um parquinho lá embaixo. Enquanto isso, algumas crianças já sentem essa importância de brincadeiras em suas vidas. E é na rua, com a ajuda de moradores e famílias, que elas acabam preservando as tradições. Hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio o nosso prefeito, Izaias Santana. Já falamos sobre vacinação e agora a gente fala sobre uma questão até difícil da gente colocar, mas essa questão da aglomeração. No último final de semana, 2 festas foram interrompidas na cidade.
Prefeito, ainda é um desafio, né, para a fiscalização, ter que fazer esse trabalho de conscientização, de entendimento, de prevenção? Olha, o que eu acho muito complicado é exigir que setores importantes da administração, como a guarda e também a vigilância, ao invés de tratarem daquilo que é de interesse geral, ficam mobilizados atrás de festa, atrás de aglomeração, atrás de disputa de campeonato clandestino de futebol, atrás de inaugurações de estabelecimentos sem nenhum critério, atrás de bares que não controlam a quantidade de pessoas, a quantidade de mesa. Isso é um trabalho diário e se intensifica mais no final de semana. A gente faz a ronda rotineira nos estabelecimentos conhecidos e tem um grupo de inteligência que fica na rede social esperando ou procurando convite para festa, divulgação do WhatsApp, e quando encontra, tenta chegar com antecedência nos responsáveis. Quando não é possível, a denúncia chega em cima da hora, infelizmente precisa ir e fazer a abordagem no momento. É muito triste isso. Essas pessoas, além de exporem a si próprio, a sua vida a risco, demonstram uma falta de consideração com o ser humano. E é muito lamentável que estabelecimentos que existem na cidade, de pessoas sérias, pessoas responsáveis, fiquem apostando de que não haverá fiscalização. A gente sempre contou com a parceria dos comerciantes. Eles devem ser os maiores interessados dessa pandemia passar logo, porque a economia só volta quando houver o controle da pandemia. Não são as regras do poder público, não é o decreto do prefeito, não é o decreto do governador que está prejudicando, é o vírus. Portanto, ou eliminamos o contágio ou a economia não volta. Isso é essencial. No entanto, as pessoas ainda se comportam dessa maneira. O escalonamento do comércio, também do transporte público, já apresentou bons resultados? Tem funcionado bem? Sim, já medimos a primeira semana, houve uma redução muito significativa na pressão, principalmente no final do dia. Eu achava que a pressão ia reduzir mais no início, houve uma melhora, mas não muito acentuada, mas no final do dia a diferença é extraordinária. Se a gente conseguir 10 passageiros a menos em cada ônibus, nos ônibus mais lotados, já é uma mudança significativa. Em outras que consiga 5, 6, mantendo essa média entre 5 a 6 passageiros em cada ônibus, em cada horário, você já ganha em condições mais confortáveis para o transporte. Essa medida é necessária, além dela estar recomendada no Plano São Paulo, porque você não tem condições de ampliar a oferta de transporte coletivo. Se você amplia além do que já existe, o poder público tem que indenizar, e nós já estamos indenizando, nós já estamos pagando toda a linha ociosa para que a empresa não reduza além do necessário. Além disso, estamos mantendo os empregos, tanto motoristas como cobradores. Ninguém foi demitido em razão da pandemia, embora o número de usuários tenha caído de 53 mil por dia para hoje está em torno de 25 mil usuários por dia. Lá no começo caiu para 17 até, 17, né? Já subiu um pouquinho. Foi subindo, chegou a 22 e está começando a se estabilizar em termos de 25 por aí. Até recuperar os 23, provavelmente este ano não será recuperado, o poder público tem que estar indenizando, mas não tem como ampliar a estrutura operacional. Portanto, infelizmente, algumas medidas impopulares precisam ser tomadas para garantir uma maior segurança para as pessoas. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar, peço licença ao senhor, daqui a pouco a gente volta para falar sobre outros assuntos. As inscrições para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão abertas. Os candidatos podem se inscrever até o dia 14 de julho. Para os que não tiveram direito à isenção, a taxa então é de R$ 85. Desta vez, diferentemente da edição anterior do Enem, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas, que são 21 e 28 de novembro, e terão perguntas iguais. As inscrições podem ser feitas pelo site, que é o enem.inep.gov.br/participante, então até o dia 14 deste mês de julho. Bom, e Jacareí avança na campanha contra a Covid-19 e hoje um novo público vai receber o imunizante. Quem nos traz mais informações é a Isabela Correia. Sempre bom poder falar de vacina, né? A gente volta então a falar sobre vacina. Isa, bom dia. Quais as informações e qual público será vacinado hoje?
Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Com certeza é muito bom dar boas notícias. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, irá aplicar hoje, quinta-feira, dia 1º, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 42 anos completos ou a se completar, ou seja, todas as pessoas nascidas até o dia 31 de julho de 1979. Lembrando que esse grupo é o grupo sem comorbidades. Pessoas mais velhas não poderão ser vacinadas hoje e nem tomar a segunda dose. O atendimento será realizado em todas as unidades básicas e unidades municipais de família. O horário é do meio-dia até as 4 horas da tarde. A UBS também irá aplicar a UBS Central, só que com horário um pouquinho mais estendido, então o horário é do meio-dia até as 6 horas da tarde na UBS Central. Na hora da aplicação, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e também um comprovante de residência. Lembrando, Leilane, da campanha Vacina contra a Fome, que é uma campanha do Estado e que Jacareí aderiu com muita efetividade. Então, quem puder e for vacinado hoje, levar 1 quilo de alimento não perecível nesses pontos de vacinação. Esses alimentos serão distribuídos por meio da assistência social para as famílias com vulnerabilidade aqui de Jacareí. Em caso de dúvidas sobre essa campanha, sobre a aplicação da vacina, Disque 156. Para acesso aos endereços dos pontos de vacinação, basta entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. Prefeito, vamos falar sobre educação? Muitos profissionais, se não grande parte, já foram vacinados, né, dos profissionais da educação. Com isso, a gente talvez possa ter um avanço no retorno das aulas. Tem uma expectativa, uma estimativa mais concreta em relação ao segundo semestre escolar aqui para o município? Sim, já está definido. O retorno às aulas será na primeira semana de agosto. Então, todo o segundo semestre será com aulas presenciais. As regras estão sendo discutidas entre a secretária de Educação, Maria Tereza, os principais diretores da rede, para ver a estrutura da escola, o que precisa reforçar e definir se será 100%, se será 50%, se serão 2 dias ou 3 dias da semana, com revezamento. Enfim, essas regras específicas ainda estão sendo discutidas com a rede para que todos tenham consciência, as unidades estejam prontas. O que é importante assegurar nesse momento é que toda a vacina dada a primeira dose já reduz o risco de perda de vida, isso é significativo. A gente já tem dado objetivo, tanto a pesquisa feita na cidade serrana, como os dados em Jacareí, mas já caiu drasticamente o número tanto de perdas de vidas como de internação de maiores de 70 anos. E todos os profissionais da educação já terão tomado a primeira dose, pelo menos. Aqueles que tomaram Coronavac já terão tomado também a segunda dose. Então, nós temos condições hoje de já retornar com segurança. Perfeito, né? A gente voltando aí, começando a voltar à nossa vida normal. Vamos falar de uma outra coisa boa. Há 2 semanas, se eu não me engano, teve o anúncio do Bom Prato, que vem para Jacareí, né? Acho que no ano que vem, março do ano que vem, é a expectativa, e já tem um estudo de onde vai ser, de onde já foi definido, de onde vai ser localizado? Não, nós temos 4 imóveis e será nesse triângulo entre Santa Casa, Rodoviária Velha e Mercado, que é exatamente onde as pessoas podem circular a pé, onde as pessoas, os usuários, os mais frequentadores do Bom Prato potenciais que estão presentes no dia a dia. A semana que vem, a equipe da Secretaria de Estado estará fazendo vistoria e vai escolher aqueles que atendam às especificações técnicas. A partir daí, nós teremos recursos do Estado, cerca de 1 milhão, para fazer a adaptação do prédio, se necessário, e a compra dos equipamentos. Esse processo pode depender de licitação. Então, nós temos aí um prazo de 6 a 8 meses para implementação. Agora, vamos falar sobre obras, né? A gente vê o progresso das obras da Terceira Ponte, também ali da Davilino. Queria que o senhor desse uma resumida para a gente sobre o progresso justamente dessas obras que fazem parte do pacote do CAF, né? Desse empréstimo para o desenvolvimento da nossa cidade. A Davilino está bem avançada, nós vamos entregar o trecho do Parque Meia Lua, provavelmente agora em dezembro, esse ano. A continuidade da Davilino tem ainda uma obra necessária grande ali na chegada da Secretaria de Infra, então primeiro semestre do ano que vem.
e depois nós teremos que licitar a ligação com São José dos Campos. Essa ainda depende de aprovação de projeto nos órgãos estaduais. Então fica para 2022, 2023. A Castelo Branco, nós temos ainda algumas licenças pendentes, porque é uma obra que vai exigir retirada de árvores, vai exigir desapropriações. Então esse processo de licença da CETESB e acordo com os proprietários, que o banco não autoriza o início da obra enquanto não se resolve as desapropriações, às vezes demora um pouquinho mais. Então nós estamos ainda nesse semestre terminando esses 2 detalhes para ela retomar, e aí é um tempo rápido para ser feito. A da terceira ponte, todos os problemas já estão superados, terminamos a estrutura da ponte, agora é o processo de substituição do solo na via de acesso. Entre a Castelo Branco e até chegar, aliás, entre a Malek Assad e até chegar à ponte, nós temos cerca de 900 metros que precisam de solo, de substituição do solo. É um processo um pouquinho demorado, porque você tem que fazer uma camada de solo em cima e esperar essa camada de solo se sedimentar para poder você fazer a estrutura de asfalto. Então é um processo que exige tempo. Hoje, esse final de semana, foi publicado a nova licitação. A licitação está sendo concluída do sistema cicloviário, das ciclovias, ciclofaixas. E estamos terminando o processo também da licitação do Morro do Cristo. Então, são mais 2 obras importantes desse pacote. As demais, nós esperamos em breve ter um entendimento com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que eles liberem e nós possamos fazer os projetos executivos, e serão executadas, se Deus quiser, entre 23 e 24. Ainda dentro desse assunto de obras, vocês desenvolvem o programa Nosso Lugar, que é justamente uma união de diversas secretarias para levar melhorias aos bairros, né? Iluminação de LED. Como que anda esse programa e quais já têm sido os resultados? Muda radicalmente as características, né? Nós, unindo todos os serviços da prefeitura e estando lá, verificando as necessidades de recuperação asfáltica, de correção de vias, de pintura, de iluminação quando necessário, a gente muda a paisagem. E agora, melhor ainda, porque fizemos a capina elétrica, uma novidade. Se passar no prolongamento do Jardim Santa Maria, no Jardim Flórida, no Jardim Siesta, vai até estranhar pela ausência de mato nas vias públicas. Haverá mais a aplicação desse choquezinho para eliminar de vez. Hoje nós estamos fazendo no Flórida e no Siesta, e terminando esses 2 bairros a gente escolhe o que precisa mais, e assim a gente, em 2 anos, a gente consegue andar a cidade inteira. E depois de 2 anos volta aos lugares anteriores. Assim, a gente fez um cronograma de tal forma que a gente consiga andar a cidade inteira a cada 2 anos. E a gente está em época de crise hídrica, alta da conta de luz, né? E inclusive recentemente vocês terminaram de colocar a iluminação LED num trecho lá do bairro Jardim Santa Paula, que acaba, claro, melhorando a visibilidade, trazendo economia. Isso também está dentro do plano de governo. Vocês têm investido muito nessa questão da iluminação mais econômica e mais eficiente. Este ano será um ano que a gente não vai ter muito investimento com recursos do município, porque nós estamos aí aplicando cerca de 10 milhões extra orçamento no enfrentamento ao Covid, tanto na aquisição de alimentos, como na manutenção das UTIs da Santa Casa adicionais, 10 vagas a mais de UTI, como na manutenção do Hospital de Retaguarda com 40 leitos. Então, enquanto nós não pudermos eliminar essas despesas, é despesa que não estava previsto no orçamento. Além disso, até hoje não teve nenhum apoio extra do governo federal. No ano passado nós tivemos. Cerca de 30 milhões foram repassados, além do orçamento, para o enfrentamento da pandemia, o que aliviou bastante o município. Até agora não temos, esperamos que no segundo semestre tenha alguma coisa. Existem discussões no Congresso Nacional para um apoio extra aos municípios, porque a execução, a despesa fica com o município. Quem contrata um profissional, quem contrata, compra os remédios, quem tem que pagar os equipamentos, é o município, ou quando a unidade é do Estado. Aqui nós temos poucas unidades, uma em Taubaté, uma em São José, uma em Caraguatatuba. As outras são todas unidades dos municípios. Portanto, é preciso que a gente tenha pé no chão e reduza os investimentos. Por isso,
a iluminação a LED passa a ser uma medida eficiente, relativamente barata, que dá um resultado bom em termos de segurança e bem-estar das pessoas. E a gente também está contando com diversos vereadores que estão convertendo algumas emendas impositivas em serviços dessa natureza. Agora mesmo nós estamos fazendo a iluminação LED no Vila Ita. Vila Ita não tinha iluminação, nós estamos fazendo a iluminação do Vila Ita 2, né? É um bairro que está em fase de regulamentação e já vamos fazer com LED. Então, no final de semana, quem passar pelo Vila Ita já vai perceber a diferença da iluminação no período noturno. Assim como a Biagino Kef, né? Que é a avenida que vai para a Ambev. Então, até o trecho onde tem os prédios novos, já está também com a iluminação para garantir segurança para as pessoas. Progresso chegando, né? Sempre bom falar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre investimento e também trazer dúvidas que a população nos encaminhou para o prefeito nos responder. Então, até já. O Detran mudou para facilitar a vida dos paulistas. É o novo Detran. Já são mais de 100 unidades com atendimento padrão poupa-tempo na capital, no interior e no litoral. E pela internet, são mais de 20 serviços online e 3 aplicativos. Tudo isso é resultado de uma gestão mais moderna, inovadora e transparente. É o novo Detran no caminho certo. Novo Detran, Governo do Estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no nosso momento legislativo. Primeiro destaque de hoje do vereador do PSDB, Rodrigo Salomão. Ele enviou indicação à prefeitura pedindo para o distrito de São Silvestre, que fica na região oeste da cidade, a intensificação de rondas em vias públicas. Segundo ele, há reclamações de moradores sobre a falta de rondas da Guarda Civil. Próximo destaque de hoje do vereador do Republicanos, Rogério Timóteo, enviou indicação ao prefeito pedindo capina e limpeza do terreno da esquina da Rua do Marquês do Maranhão com a Rua Marquês de Sapucaí e também do terreno ao lado da Rua Marquês Carneiro Leão, no Jardim do Marquês.
na região leste da cidade. E o último destaque de hoje do vereador do Podemos, o Roninha, que enviou indicação sugerindo a instalação de bueiros inteligentes em locais onde há entupimento de bueiros e a consequente inundação de vias públicas e alagamentos. Lembrando que todas as informações sobre o Poder Legislativo você confere em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Aproveito a presença do prefeito aqui para falar sobre essa questão das indicações. Lembrando que os vereadores, eles estão, o trabalho deles é justamente fiscalizar, estar nas ruas, mas claro que todos esses pedidos demandam estudos, demandam investimento e cada um deles é analisado de acordo com a secretaria e de acordo também com as possibilidades do Poder Executivo. Sim, eu acho que é um trabalho excepcional. Porque o vereador ele está no dia a dia, nas ruas, ele conhece os problemas específicos e nós nem sempre no executivo temos gente para estar andando, rodando a cidade inteira. Além disso, o vereador já olha para ver se tem problemas. Né? E o vereador também, com sua assessoria, pesquisa outras experiências em outros municípios. A gente caminha para as secretarias, aquilo que é viável tecnicamente, viável financeiramente, a gente implementa o mais depressa possível. Aquilo que não é, a gente espera um momento adequado e justifica para o vereador porque naquele momento não iremos implementar. Prefeito, ontem foi a segunda discussão da LDO aqui na Câmara Municipal. A gente fala de investimentos para o próximo ano. Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, que a gente sabe que estamos em um momento muito crítico por conta do repasse do governo federal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi a arrecadação nesses primeiros meses do ano e quais são as expectativas com essa lei de diretrizes orçamentárias aí para os próximos anos, para o próximo ano. Nós temos 3 fontes importantes de receita do município. A primeira são os tributos municipais, entre eles o IPTU. Estamos há 5 anos sem dar aumento de IPTU, mas mesmo assim a nossa aposta foi correta. Não houve queda na arrecadação do IPTU. Nós substituímos o aumento por melhora na arrecadação, por melhora na inclusão, na atualização cadastral e também tivemos 2 leis de incentivo para aquelas pessoas que não puderam pagar no tempo. A segunda fonte de financiamento do município é o ICMS. Como o comércio na região é um comércio forte, as 3 cidades aqui maiores do Vale, não houve queda na atividade econômica ao ponto de comprometer o repasse. Claro, há uma diferença ali e acolá, mas não significativa. E a terceira fonte de financiamento são os serviços essenciais, que dependem de recursos federais. Educação, saúde e assistência social são 3 serviços prestados pelos municípios, mas o financiamento é federal. E há uma medida, não sabemos até que ponto necessário, desde 2018, que é o congelamento do valor. Só que as demandas não foram congeladas e o custo não foram congelados. Tanto salário como também insumos não tiveram esse congelamento. Isso significa que nós teremos que aportar mais recursos do Tesouro, arrecadado pelo município, para complementar serviços que deveriam ser financiados pelo governo federal. Com isso, a gente tem que reduzir os investimentos. Então, a infraestrutura que já poderia estar chegando no Veraneijal e Irajá tem que atrasar um pouquinho. A infraestrutura que poderia já estar chegando no Porto Velho tem que atrasar um pouquinho, porque as pessoas são prioridades. E eu não posso deixar de atender saúde, educação e assistência para investir em infraestrutura, ainda que indiretamente ajude as pessoas que moram naquela região. Mas eu tenho uma despesa fixa com o serviço de saúde, o serviço de educação e aumentando cada vez mais, porque nós tivemos uma mudança, uma quantidade significativa de pessoas que saíram de planos privados e vão para a rede pública. Vários alunos saíram da rede privada de ensino e vão para a rede pública. E esse acréscimo está sobrecarregando os municípios. Daí, os investimentos, a gente precisa que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência. É um desafio nesse momento, Daqui a pouco a gente volta a conversar com o prefeito. Devido ao enfrentamento da Covid-19, a Junta de Serviço Militar de Jacareí, o Tiro de Guerra, prorrogou até 31 de agosto o prazo para alistamento militar referente a 2021.
Os jovens podem fazer então o alistamento de forma presencial na Junta Militar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Lembrando que a Junta fica na rua Nenê Namura Habib, número 156, lá no Residencial São Paulo. Ou também pode ser feito por meio do aplicativo, que pode ser baixado no site do Exército, que é o alistamento, vou olhar aqui na tela, alistamento.eb.mil.br. Lembrando então que os jovens que completam 18 anos devem atender à convocação, pois o documento do alistamento militar é necessário em diversas situações, inclusive para solicitação de passaporte, matricular-se em ensino superior, exercer cargo público e também efetivar registro de trabalho. Então, lembrando, até 31 de agosto o prazo então para o alistamento militar. E o Hospital São Francisco de Assis, através do Centro de Tratamento e Referência em Oncologia, lança a campanha de arrecadação solidária. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, a Lari, que conversa com a Fernanda do Hospital São Francisco. Bom dia, Lari, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. O Hospital São Francisco de Assis está promovendo uma campanha de arrecadação para o Fundo de Próteses Mamárias Externas. E para nos dar mais informações, eu estou recebendo a gerente de comunicação e captação de recursos, Fernanda Costa. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Fernanda, qual o objetivo dessa campanha? Olha, essa campanha tem o objetivo de arrecadar fundos para a gente adquirir 20 próteses mamárias externas, para oferecer para as pacientes que são atendidas lá no Hospital São Francisco. E qual que é a importância dessa arrecadação e da criação desse fundo? Na verdade, esse fundo já existia, a gente começou já faz anos, atrás, mas com a pandemia nós tivemos um problema de estoque dessas próteses, A entidade que nos ajuda, com a pandemia, teve que suspender. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma vaquinha para exatamente não deixar de ajudar essas pacientes, Porque essas próteses, elas substituem a mama das pacientes que fizeram mastectomia. Essa prótese é uma prótese de silicone e ela substitui a mama. Então, você imagina a autoestima das mulheres, é muito importante. E como que as mulheres que querem participar e ter essa doação podem entrar em contato com o hospital? Então, essas mulheres, elas em tratamento lá no Hospital São Francisco, Elas são orientadas aí no setor de captação de recursos, que fica bem próximo ao hospital. Lá funciona o projeto Mão Amiga, que na verdade são voluntários, que ajudam essas mulheres, não só com as próteses, mas a gente tem perucas também, lenços, sutiãs pós-cirúrgicos. Então, tudo que vai ajudar a pessoa a passar esse tratamento de uma forma mais leve, e mais acolhedora. Muito importante, E até quando vai essa campanha, Fernanda? E como que as pessoas podem ajudar? Essa campanha começou dia 10, vai até 4 meses, depois disso. E a gente já está com 38% da campanha arrecadada, então a gente está bem feliz, porque começou a semana passada. Mas, na verdade, ela vai até a gente atingir a meta, que são R$4.000. A gente atingindo a meta, a gente quer resgatar esse recurso exatamente para poder estar oferecendo essas próteses o mais rápido possível para as pacientes. E pode acessar o link da vaquinha. Isso, a pessoa pode acessar as mídias sociais do hospital, tanto Facebook como Instagram, como o site. E se quiser ir direto no link da vaquinha com K, digita lá na busca Autoestima Hospital São Francisco, já vai entrar ali na nossa vaquinha, com a Celeste, que eu queria inclusive agradecer, que é uma paciente que está sendo a nossa garota propaganda. Fernanda, muito obrigada pelas informações. Obrigada a você. Então, reforçando, Leilane, as doações para o Fundo de Prótese continuam durante 4 meses até o hospital atingir o objetivo. E para ajudar, eu vou passar um link curto, que é mais fácil de você acessar, que é o vaca.me/2145293. Então, vaca.me/2145293. Mas todas essas informações, como a Fernanda disse, são encontradas no site do Hospital São Francisco ou no Facebook, que é o facebook.com/Hospital São Francisco. Lembrando que a vaquinha você pode ajudar com qualquer quantidade e você vai estar fazendo uma enorme diferença para o hospital aqui da nossa cidade. Eu volto com você no estúdio, Leilane.
Muito obrigada, Lari, pelas informações. O terceiro Fórum Municipal do Plano de Educação, promovido pela Secretaria de Educação de Jacareí, será realizado de forma virtual no próximo sábado, dia 3, das 9 da manhã ao meio-dia. O objetivo é contribuir com os avanços da área na cidade para os próximos anos, apresentando as mudanças já feitas, além da ampliação da qualidade educacional. O evento é aberto para todas as pessoas que se interessem pelo tema e também para os presentes que poderão participar com perguntas, comentários e sugestões. No dia, será realizada a eleição dos novos membros do Fórum de Monitoramento e Avaliação. Os candidatos poderão, então, se inscreverem para participarem desta etapa durante o evento. Lembrando que as inscrições para participar podem ser feitas pelo link, que é o bit.ly/Fórum Educação Jacareí 2021, como aparece aqui na sua tela. Todos os inscritos vão receber até amanhã, sexta-feira, o link da plataforma Zoom para a participação. Então, as inscrições já estão abertas para o evento que acontece no próximo sábado, dia 3, das 9 da manhã até ao meio-dia. Bom, e agora você vai conhecer a jovem Micaele, uma atleta paralímpica que precisa de uma nova cadeira de rodas e também da construção de um banheiro adaptado em sua casa. Para isso, está realizando uma campanha virtual para arrecadar fundos. Mica é o apelido carinhoso da jovem Micaele Vitória, que tem 14 anos e é estudante do 9º ano do ensino fundamental. A história de luta dessa guerreira gigante começou já no nascimento. A Micaele nasceu de 5 para 6 meses. Daí ficou 4 meses na UTI, né? E de lá para cá nós estamos vencendo a luta, né, Mica? A Mica tem paralisia cerebral. Apresenta dificuldades na fala e de locomoção, mas isso não é obstáculo para ela. Exemplo são as medalhas e os troféus que já conquistou na bocha adaptada. Em sua primeira participação nas Paralimpíadas, Mica foi medalha de prata. Um sonho que eu nunca imaginei que eu ia estar participando de jogos assim, né? E para mim eu pretendo participar de mais jogos. Os desafios para ir aos treinos, escola e realizar atividades rotineiras são muitos. Na casa dela tem uma escada e toda vez que é necessário sair, é preciso contar com a força da Roberta. E nas ruas, as barreiras continuam. A minha dificuldade já começa de dentro de casa para sair para a rua, né? Que já tem a subida. E, bom, e questão de calçada, é muito ruim mesmo, porque Jacareí não está. Transporte, assim, carro assim, de aplicativo não temos. Para se locomover, a cadeira é essencial. A que a Mica tem hoje levou quase 4 anos para ser conquistada por meio do SUS. E há 2 anos é sua companheira. Mas como a jovem está em fase de crescimento, foi preciso fazer adaptações. E mesmo assim, já está pequena. Para ter mais qualidade de vida, é preciso uma cadeira nova e uma reforma no banheiro da residência, tornando-o acessível. Para isso, mãe e filha lançaram uma campanha de arrecadação virtual. O dinheiro que a gente está pedindo na vaquinha é para poder comprar uma cadeira motorizada para ela, para dar assim, uma vida melhor, sabe? Por causa que essa aqui tá muito ruim para mim, tá me apertando e ela já tá ficando ruim, daí a gente vai usar para comprar uma cadeira motorizada para mim e construir um banheiro adaptado. O objetivo é arrecadar R$30 mil, 24 mil para a cadeira de rodas e 6 mil para a reforma do banheiro. Toda doação é bem-vinda, sejam centavos ou centenas de reais, podem ajudar a Mica a conquistar mais uma vitória e seguir sonhando. Tô pensando em me formar em veterinário. Nunca desisti do seu sonho que você acreditando, você sempre chega no seu objetivo. É isso, gente. Vocês conheceram a Mica, procurem nas redes sociais por Micaele Vitória.
Ajudem, se possível, né, para que a Mica consiga ter mais qualidade de vida e consiga, como a gente ouviu na reportagem, seguir sonhando. Prefeito, é importante a gente lembrar que o poder público, infelizmente, né, não consegue abraçar todas as causas. É necessário que nós, enquanto seres humanos, tenhamos empatia, aqueles que podem ajudar, ajudem aos outros. É preciso que a gente forme sempre uma corrente do bem, independente de poder público, de poder federal, que nós sejamos seres humanos em primeiro lugar. Olha, Leiliane, desde o ano passado nós temos um projeto de garantir acessibilidade a 50 pacientes de Jacareí. E isso estava previsto para a gente fazer pelo Bem Morar. Eu vou acelerar isso. E a Casa da Mica é uma delas. Acho que isso a gente pode fazer sim pela Fundação Prolar e deixar para a sociedade, para os corações abertos, só a questão da cadeira, que é mais difícil pelo Sistema Único de Saúde hoje. Mas a casa adaptada dá para colocar como prioridade, porque eu conheço ela e sei que é uma guerreira, uma lutadora e merece, sim. Hoje mesmo já vou conversar com o pessoal da Fundação Prolar para começar o mais depressa possível essas 50 reformas que precisamos e, com certeza, a Casa da Mica pode ser prioridade. Que coisa boa. Gente, nada disso aqui foi combinado, viu? A gente colocou a reportagem para ser exibida hoje, a gente não tinha conversado sobre isso, foi importante justamente poder falar sobre esse assunto também, né, prefeito? Até agradeço. A gente está com o nosso tempo já quase que acabando, mas tem algumas perguntas aqui de moradores, vou tentar ser bem rápida. Lucimari Pagotto, lá do Vila Ita, pergunta sobre a questão das enchentes. Agora parou um pouco o tempo de chuva, né? Acredito que tenha diminuído um pouco, mas como é que está esse processo para resolver? É o projeto de drenagem do Tanquinho. Já tem licitação e está incluído no pacote do CAF. Nós devemos implementá-los entre 22 e 23. Não é um projeto fácil, complicado e caro. Deve ficar entre 45 a 50 milhões para poder resolver de vez a enchente. Desde a passagem ali da Lucas Nogueira H6 até a chegada do Rio Paraíba. Nós vamos corrigir todos os problemas de enchente na região do Tanquinho. Agora, sobre o leve no Jardim Colônia, os moradores reclamam que acontece muito descarte incorreto de lixo. Lá ainda não tem nenhum leve. Tem alguma previsão para um local de entrega voluntária no bairro do Jardim Colônia? Hoje a dificuldade é achar uma área, precisamos de área grande. Não tenho a resposta objetiva, mas com certeza procurarei na Secretaria do Meio Ambiente e vamos divulgar a comunidade do Colônia. Luciana Silva, do Santa Marina, reclama da lotação dos ônibus do Santa Marina e Cidade de Salvador. Ontem eu até vi que a JTU pretende aumentar essas linhas justamente nesses bairros. Alguma informação sobre esse assunto? Olha, a gente monitora o tempo todo e à medida em que fica realmente lotado, o conceito de lotação às vezes não há concordância sobre ele. Para muitas pessoas, tendo uma pessoa em pé, está lotado, né? Mas na verdade você tem, por regra, um número X de pessoas em pé. Faz parte do sistema do transporte. Mas a Secretaria monitora tudo isso e, quando necessário, faz essa ampliação. Agora eu vou juntar tudo aqui, ó. Conjunto São Benedito, Parque Califórnia, Jardim Paraíso e Parque Meia Lua. Todos eles têm mesmo um questionamento em comum, que é a criação de espaços de lazer. Reclamam, às vezes, de falta de área verde. Lá no Jardim Paraíso, a questão da academia ao ar livre, que só tem ali no comecinho do bairro, não atende o bairro todo. Desafio, né, prefeito? Atender essas questões, falando justamente nesse ano que a gente está com um orçamento bem enxuto, mas tem algum acalento para esses moradores? Sim, então, no nosso programa de governo, a gente deve fazer entre 22 e 23, 5 grandes parques na cidade, bem distribuídos nas áreas específicas, e temos 14 academias ao ar livre para ser implementada ainda este ano, com várias emendas de vários vereadores, e a gente vai atendendo à medida que é possível. Um último recado? Continuamos em pandemia. Se Deus quiser, os últimos 2 meses difíceis, agora julho e agosto, com a expectativa de a gente já encerrar primeiro a primeira dose de toda a população superior a maior de 18 anos, portanto, evite sair sem proteção, use sempre proteção e aglomeração não é permitido. Não podemos dar chance para o vírus. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade e tenhamos um bom final de semana, né? Prefeito, eu agradeço demais, né? Sua presença aqui tão esclarecedora e sempre tão objetiva. Obrigado e até uma próxima.
Bom, é isso. Nós ficamos por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia. E, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, se precisar sair de casa, use máscara, lave sempre as mãos, né? Vamos continuar se cuidando. Lembre-se que hoje quem se vacina é o público com 42 anos. Então, se você tem essa idade, procure a unidade básica de saúde mais próxima aí da sua casa. Um abraço para você e até mais. Tchau!